Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Meu nome é Edson, sou ministro da Palavra na paróquia São Francisco Xavier, setor Vila Medeiros. E hoje quero, junto com vocês, nesta quinta-feira, dia 14 de outubro, meditar a Palavra de Deus, fazer essa reflexão do Evangelho de hoje. E antes de iniciarmos, eu queria, junto com vocês, pedir ao Espírito Santo de Deus para que possamos, com essa força desse Espírito, abrir nossas mentes, nossos corações e deixar que essas palavras de hoje façam morada em nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E o evangelho que nós iremos meditar hoje, meus irmãos, é o evangelho Lucas. Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Eu vou repetir, se você quiser me acompanhar através da sua Bíblia. Evangelho é Lucas, Lucas capítulo 11, versículos 47 a 54. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão algum deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, porque por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, o evangelho de hoje, nós vemos que Jesus, ele enfrenta os saduceus sem medo das consequências que certamente viriam. E Jesus, ele os acusa de que os seus antepassados mataram os profetas enviados por Deus, os quais eles eram odiados por eles, pois esses mesmos profetas denunciavam as suas muitas injustiças. É claro que estamos falando aqui de profetas de verdade, profetas que davam a sua vida pela causa da justiça. E a história se repete, porque o ser humano não muda, a sua natureza persiste. Quem é mau continuará sempre mal. E infelizmente a maldade da classe dominante, não só dos tempos de Jesus, afetará toda a sociedade. Aqueles que adoram o Deus dinheiro usam o seu poder para destruir a força dos fracos,
os quais são fortes por ser maioria, e pela mão de Deus, verdadeiro sempre presente no meio deles. E para iludir o povo, os judeus construíam, para os profetas mortos, belos túmulos. Assim, a maioria dos profetas foram reconhecidos depois de mortos. E isso do que adianta? Quais foram, durante a história, os que podemos comparar aos profetas depois de Jesus Cristo? Quais foram os que enfrentaram o poder dos saduceus contemporâneos e por isso perderam as suas vidas? O próprio Jesus enfrentou o sofrimento dos profetas anteriores a ele. Porém, com uma grande diferença. Jesus, sendo o enviado do Pai, voltou à vida no terceiro dia. E Jesus denunciou os abusos dos saduceus e por isso sofreu as consequências fatais. Os anciãos eram homens ricos e muito poderosos. Eles eram traidores da pátria, pois em conluio com os dominadores romanos tiravam proveitos em troca da colaboração à invasão do Império Romano. Eles continuavam no controle do poder religioso. A maioria dos cobradores de impostos eram saduceus, numa grande demonstração de sua traição ao povo sofrido. Pois só existe dominação externa se houver traidores internos. Um verdadeiro profeta é aquele que denuncia e anuncia. Ele denuncia as injustiças dos poderosos e anuncia a justiça de Deus. O verdadeiro profeta primeiro anuncia a justiça de Deus para si mesmo e depois para os outros ou os demais. A justiça de Deus foi anunciada por Jesus. E quem é explorador dos fracos não aceita o Evangelho. E Jesus enfrentou a elite judaica cara a cara. E ele dizia: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Jesus está dizendo que os mestres da lei detinham o domínio do saber, mas por suas ações distorcidas. Eles não entrariam no reino dos céus e nem permitiu que o povo entrasse. Eles só pensavam em lucro, dinheiro, propriedades. Usavam o templo para ganhar muito dinheiro. E manipulavam a opinião dos homens e mulheres por meio da sua catequese mal intencionada. Pois o poder subiu às suas cabeças de tal modo que eles misturavam religião, política e economia tudo num bolo só, fazendo com que o povo engolisse, goela abaixo, o que eles valorizavam como certo, como verdadeiro. E Jesus combateu tudo isso e muito mais. E foi exatamente isso a causa principal da sua condenação injusta. Eu já vi senhoras piedosas perguntarem: se Jesus era tão bom, por que o mataram? E essa mesma pergunta pairou nas mentes de muitos neste mundo de Deus, diante da morte de muitos líderes populares. E em todos os tempos, em quase todos os povos, a história se repetiu. O domínio dos fracos pelos fortes fez surgir um defensor, um corajoso líder, que um dia acabou sendo condenado sem ter feito mal algum, e além de denunciar o mal de alguns. Foi assim com os profetas antes de Cristo. Foi assim com Cristo. E tudo continuou depois de Cristo, até os nossos dias. E aí vem uma pergunta: quando isso vai terminar? Nós, irmãos, nós podemos dar essa resposta. Só depois desta vida passageira, onde seremos julgados por tudo de bom e de ruim que fizemos ou que deixamos de fazer. Pensamos nisso. Não sejamos como os judeus, que não acreditavam na vida após morte.
e por isso aprontavam as maiores barbaridades em cima dos fracos. A vida eterna existe sim, meus irmãos. E quem disse isso foi o próprio Jesus, aquele que provou ser o próprio Deus, por meio de mais de 1000 milagres. Pensamos nisso e não nos condenamos. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos, tenha uma ótima quinta-feira abençoada.